Olá, nós vamos conversar sobre a política ambiental do governo com o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Senador, o senhor disse na tribuna do Senado que a Amazônia corre o risco de sofrer um aumento grande de desmatamento nos próximos meses. O que faz o senhor pensar assim? O que eu faço pensar, entre tantas outras questões que envolvem este tema tão importante, é exatamente a atitude do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que acaba de propor aos embaixadores da Noruega e da Alemanha uma alteração neste instrumento de preservação, de conservação da Amazônia, que é o Fundo Amazônia, que recebe doações, recursos, exatamente para preservar, para conservar o bioma amazônico e investindo em áreas fundamentais para isso. E o ministro acaba de reunir, no dia 27 último, com os embaixadores da Noruega, que é responsável por 90% das doações, e da Alemanha, que é responsável por 10%, para propor que esses recursos possam ser aplicados em desapropriação de áreas invadidas. Isso é, de pessoas que infringiram a lei, que agrediram o meio ambiente, que invadiram e estão ocupando áreas de conservação, áreas de preservação, e que estes recursos possam ser desviados da sua finalidade para a desapropriação, num verdadeiro estímulo a novas invasões a essas áreas de conservação. Seria um efeito oposto ao pretendido, é isso? Claro que é o oposto, porque na hora que isto ocorre, que é um absurdo, porque política de reforma agrária, há recursos, o governo tem recursos, e é uma política distinta da política de meio ambiente. Então, na hora que você paga a desapropriação, isto é, como se fosse uma propriedade, que na verdade é uma propriedade da União. Então, como pagar aquilo que pertence a todos os brasileiros? Que são essas áreas que devem ser conservadas, que devem ser preservadas. Aí você retira recursos desse fundo, que é um fundo administrado pelo BNDES, para deslocá-los na desapropriação dessas áreas. Quer dizer, você compensa a infração, você compensa o crime ambiental, desviando os recursos que o país está recebendo neste fundo, que deveria ser destinado exatamente para conservar, para preservar, para ampliar a pesquisa da biodiversidade amazônica. Você imagina a possibilidade de desviar. Evidentemente que há um risco, certo, dos doadores de cancelarem o acordo foi infringido. E a gente está falando de que montante, senador? No discurso se fala que o investimento já foi de 1,868 bilhões de reais, é isso? Sim, mas o acordo que está previsto são mais de 3 bilhões. E a possibilidade de mais recursos, e a possibilidade de maiores adesões de até outros países, não é isso? Com estímulo da presença da Noruega, da Alemanha, outros países venham a se juntar. Porque, afinal de contas, o Brasil, quer dizer, se a Amazônia colabora com o ecossistema, colabora, certo, exatamente com o clima, e é um problema que não é só da Amazônia, não é só do Brasil, é um problema do mundo. Isso quer dizer, na hora em que o Brasil toma esta atitude de desviar a finalidade do Fundo Amazônia, nós corremos o risco não só de perder os recursos do acordo já firmado com a Noruega e firmado com a Alemanha,
que tem a participação também de recursos a nível nacional, de recursos da Petrobras. Nós corremos o risco da imagem do país ficar altamente comprometida, porque esses acordos internacionais, eles são aprovados não só pelos executivos, mas aprovados pelo Congresso desses países. E como é que fica a imagem do Brasil? Uma imagem de profunda irresponsabilidade, com consequência não só na imagem, mas com consequência, inclusive, na nossa política de exportação. Por quê? Quer dizer, os produtos oriundos do Brasil e oriundos particularmente da Amazônia, e que não tenham o selo de proteção contra o desmatamento, o que vai acontecer com nossas commodities? Há um risco enorme, inclusive de veto, de Isso acontece com as castanhas, né? As castanhas da Amazônia são todas exploradas e exportadas, né, com o selo de garantia de preservação. Aí o problema passa da área do meio ambiente para a área econômica e para a área da imagem internacional do Brasil. Então, eu acho que é um equívoco que está ocorrendo. Além de se imaginar, são, salvo engano da minha parte, 23 ou 27 membros desse conselho. 23 membros desse conselho que administra o Fundo Amazônia, e o ministro quer reduzir para 5 representantes do governo federal, um representante da sociedade civil, e a representação dos 9 estados amazônicos passariam a ter um representante só. Eu não sei como é que isto poderia ser feito, porque nós do Pará, nós vamos aceitar esta agressão também à federação? Não, que história é essa? Nós somos 9 estados na Amazônia. Inclusive, a Amazônia representa 2/3 do território nacional. Inclusive, é um equívoco quando se acha que a Amazônia é uma área uniforme. Quem conhece a realidade da Amazônia Oriental, onde está o Pará, certo? E da Amazônia Ocidental, onde está o seu estado do Amazonas, certo? Verifica que, inclusive, a biodiversidade, certo? Toda a estrutura geográfica, ela não é uniforme. Então, como, certo? Se alterar de 9 representantes, um de cada estado, passa a ser um. E eu não sei nem como é que seria a escolha deste um, certo? Para representar os 9 estados amazônicos. Então, quer dizer, a tratativa deste assunto é o mínimo que eu poderia dizer, certo? Até para manter, certo? A elevada conversa política e parlamentar, certo? Porque os adjetivos que eu gostaria de aplicar, certo, a essa atitude não seriam de equívoco, certo? Eu espero, nisso, que esta atitude, certo, não seja materializada, que muito pelo contrário, essa história de dizer, informar que existem equívocos, que existem possíveis irregularidades. Foi uma das declarações do ministro, né? Sim, que haveria irregularidades na utilização dos recursos do fundo. Mas aonde estão as irregularidades? O Tribunal de Contas da União aprovou todas as contas do fundo, certo? A Controladoria da União aprovou todas as contas do fundo. Uma auditoria internacional, certo? Diz que está tudo, certo, regularizado, não foi apresentado nenhum dado, certo, a respeito. Então, eu francamente acho que chega de se criar situações. O Brasil já atravessa muitas dificuldades, mas muitas, não são pequenas. A sociedade brasileira é testemunha do que nós estamos vivenciando, certo? De nós ampliarmos as nossas dificuldades. Muito pelo contrário, eu acho que este Fundo Amazônia, ele deve ser divulgado para que a gente possa cobrar, certo, do restante do mundo a contribuição que nós damos, particularmente da Amazônia, ao ecossistema. Isso, nós somos considerados o pulmão do mundo. Isso. Então, se nós somos o pulmão do mundo, se nós contribuímos, e essa contribuição não é só para o Brasil, é contribuição para o mundo, eu acho que esse instrumento deveria ser mais divulgado e deveria se buscar mais recursos
para se investir na pesquisa da biodiversidade, na preservação, na conservação e evitando que a imagem do Brasil possa ser comprometida com consequência na área econômica, que também me preocupa, porque se o Brasil é mal visto, né, isso que vai acontecer é que as nossas commodities vão acabar, quer dizer, o que nós exportamos vai acabar tendo dificuldades, inclusive, de ter mercado. Então, eu espero que o presidente da República e o próprio ministro reflitam sobre a inconsequência de continuar dando tratamento deste modo a uma questão fundamental para o Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, sobre o Fundo Amazônia. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.